Nós estamos começando, então, essa segunda edição do projeto Novos Talentos, né? Que são webinars que nós vamos fazer periodicamente. Esse projeto começou com uma iniciativa minha e da Patrícia Ungarelli, que eu já vou apresentar também para vocês. E qual que foi o intuito, né? Incentivar os alunos ou os recém-ingressados na profissão, porque a gente acredita, na verdade, né? Nesse caminho do estudo, do ensino, da profissão acontecer por essas vias, né? A astrologia é uma das profissões que mais acontece, né, com autodidatismo, não que a gente tenha nada contra, mas eu acho que a troca é importante, né? Ter essa troca, a gente saber mais ou menos a formação de cada pessoa, porque senão qualquer coisa cabe, né? Então, como tanto eu como a Patrícia, a gente faz esse trabalho com uma dedicação, com aulas, lives, né? Tanto eu com como a os Patrícia. Alunos, e a OPA estava... ela teve a conferência no primeiro semestre do astrólogo promissor. Então, a OPA ela é voltada para esse incentivo da profissão da astrologia. Já está até no nome, né? Organização para a Astrologia Profissional. Então, eu propus esse projeto para eles e eles estão divulgando a nível internacional, em todas as páginas deles, com legendas em inglês, né? Então, também vocês podem ser vistos pela comunidade internacional, né? Nós vamos fazer um revezamento entre a minha escola, que é o CEAP, e a Escola Harmonizar da Patrícia. Na próxima edição, que já vai ser a terceira, vai ser dia 4 de fevereiro, a Patrícia, da Escola Harmonizar, convidou a Carmen Ferreira, que é uma escola de Portugal, né? Vai ser o primeiro sábado de fevereiro, que nós já vamos ter o próximo, tá? Então, todos são bem-vindos, mesmo os que não aprenderam em escolas, a discussão aqui é frutífera para os alunos poderem colocar dúvidas, né? Falar, eu sempre fiquei meio com dúvida de tal coisa, nunca ficou bem resolvido, o que vocês acham disso? É muito bem-vindo, tá? Independente das escolas, isso não tem problema nenhum. E eu queria apresentar, então, a escola convidada, que é a Casa do Sol, com a Daniela Rossi. Oi, Dani, fala um pouquinho, então, da tua escola. Oi, gente, obrigada, Márcia. Eu vou compartilhar bem rapidinho aqui, só para apresentar a Casa do Sol para vocês. Vou ver só se eu consigo mostrar em 2 segundos. Aqui é nosso site, então quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor, a gente ensina astrologia há mais de 10 anos. Eu, basicamente, estudo desde os meus 13 anos de idade, não vou nem dizer minha idade, mas há 30 anos eu sou profissional de astrologia, então a gente tenta passar um conteúdo fundamentado, né, nos moldes das melhores escolas do mundo, assim como o CEAP, a escola da Patrícia, ou seja, a gente está sempre defendendo aquela velha e boa astrologia. Então, quem quiser depois conhecer algo a mais sobre a escola, nossos cursos, o site é casadosolastrologia.com. Eu super agradeço o convite, viu, meninas? Seja bem-vinda. Ok, obrigada, Dani. E a Patrícia Ungarelli, então, que é minha parceira, se quiser falar um pouquinho o que você faz, Patrícia, da tua escola. Então, gente, antes de mais nada, né, sejam bem-vindas as participantes, né, a escola, Dani, nossa convidada. Também aí estou há mais de 20 anos na jornada, ensinando, trabalhando com astrologia. O maior objetivo, né, do nosso trabalho é, de fato, abrir um espaço para vocês, estudantes, né, de astrologia, para poder realmente se expressar, se comunicar, a desenvoltura de vocês, é justamente o treino, né, para depois ir o passo adiante, que é o passo profissional. Então, esse foi o objetivo dessa nossa parceria, né, com eu e a Márcia.
Eu trabalho com uma especialização, que é astrologia empresarial, mas dou cursos de formação, então também tenho a formação nível 1, nível 2, previsões, temos um programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos, que é justamente para preparar mesmo aquele estudante que terminou ali a formação e adentrar o mercado de trabalho, né, desenvolver o seu negócio de astrologia, ou a construção do seu negócio de astrologia. E aí tenho também um clube de assinatura, se vocês quiserem conhecer depois a Astrovisão, que é um clube de assinatura de astrologia para planejamento também, estratégias de negócio. Na verdade, é uma continuação das lives semanais que eu faço toda semana, que é a Astrovisão, que é justamente o panorama do céu da semana. E aí, final do ano passado, está fazendo um ano agora, a Astrovisão, a gente passou a Astrovisão para uma comunidade, um clube de assinatura. Não sei se dá para compartilhar rapidinho a tela, dá, Márcia? Deixa eu ver se eu consigo... deixa eu ver aqui. Só para a gente ver que a gente está com... Estão vendo? Os cursos estão todos na plataforma Hotmart, tá bom? Então, a gente tem aqui a comunidade, temos o nível 1, temos o nível 2, que são as previsões, que é a formação, e depois o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos na plataforma Hotmart, a Escola Harmonizar Online. Certo? Estou muito feliz da gente estar fazendo aqui o segundo, né? E caminhando para o nosso terceiro webinar. É isso, rapidinho, para não perder muito tempo aqui. Pronto? Ótimo, pessoal. Eu vou... Só um pouquinho, deixa eu compartilhar a minha aqui. Não está compartilhando? Espera um pouco. Estava compartilhando, Márcia. Agora vai, agora vai. Olha, pessoal, esse é o projeto, então, né? Aqui estão os endereços da Patrícia, né? E também os meus. Eu nem... Por aqui vocês encontram meu site, é sempre esse trabalho de unir a astrologia com a psicologia, né? Eu sou psicóloga, então eu procuro unir com mitologia, com psicanálise também. E aqui também convido para quem quiser ser associado da OPA, né? Esse é o nosso grupo do Facebook, né? Que eu acho que é lá que eu coloco todos os avisos. Tem muitos benefícios em ser associado, e são 4 revistas por mês, né? Por ano, desculpa, todo solstício e equinócio, e também aí um monte de países que já participam, né? Que já é bem internacional também. Atualmente a UPA está bem internacional. Parece que são ao todo uns 17, 18 países, tá? Então é isso. Também vamos estar com turma nova, começando agora, bem no início de 2023. E eu vou apresentar, então, as nossas palestrantes de hoje, as alunas, né? Bem, a Silvia Martins é a convidada da Casa do Sol, né? Ela vai falar sobre a Casa 5. Ela é psicóloga clínica, formada pela PUC do Rio Grande do Sul desde 1998, especialista em terapia de revivência transpessoal, especialista em acupuntura bioenergética pelo CIEF, PH, né? CIEF, de Santa Catarina, consteladora sistêmica pelo IDESV, astróloga formada pela Casa do Sol, Instituto de Cosmoanálise. Trabalha promovendo autoconhecimento, transformações e ampliação da consciência, visando promover e resgatar a saúde física, mental, emocional e espiritual. Ok,
já vou passar a palavra para vocês em seguida. A Joana Curvo, já vou também deixar a apresentação dela. Ela vai falar sobre a Casa 4. Então, nós vamos primeiro a Joana falar da Casa 4, depois a Silvia da Casa 5. Ela é formada em jornalismo, trabalhou como jornalista e comunicadora, mas a astrologia sempre esteve presente em meu caminho em leituras, palestras e cursos. Com a formação e especialização pelo CEAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, com Márcia Ferreira, senti solidez e aprofundamento para começar minhas consultorias astrológicas e virei membro da OPA, The Organization for Professional Astrology. Muito bom, gente. Então, eu vou passar a palavra para a Joana, tá? Pode compartilhar seus slides, Joana. Vamos lá, então. Então, olá, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Eu queria agradecer muito a Márcia Ferreira, minha querida e admirada professora, pelo convite, e também a Patrícia Ungarelli, que conheci hoje, pela parceria nesse novo projeto aí, Novos Talentos, e pelo apoio da OPA. E também queria saúdo, né, a Dani Rossi e a Silvia Martins, que vai ser a minha colega aqui. Então, que bela, acho que oportunidade para a gente estar aqui com vocês, a gente e falarmos sobre de onde venho, para onde quero ir. Então, a Casa 4, uma forma de entendermos nós mesmos e o que queremos transformar para a próxima etapa da vida. Eu mesmo tenho uma forte ênfase na Casa 4, eu quis cada vez mais compreendê-la, então aqui a gente vai trilhar um pouco esse percurso juntos. E, bom, claro que a gente sabe que o mapa teria que ser visto como um todo, porque ele tem essa interpenetração, esse diálogo entre todas as casas e os planetas, mas eu vou ficar aqui e vou focar em mapas com forte tônica na Casa 4. Eu vou começar a falar, então, das palavras-chave da Casa 4, aí depois a gente vai dando uma olhada, assim, em 2 mapas, e aí eu vou levantar questões ao longo dessa fala, né, para a gente fazer as nossas próprias reflexões, e quem quiser, claro, se sentir confortável, pode trazer até aqui as suas experiências de Casa 4. Então, a Casa 4, baseada aí no termo grego hipogeu, era considerado um lugar subterrâneo, né, aquele debaixo da terra, do solo ou do nível do chão, porque era o ponto mais distante no mapa, abaixo, na natal, né, abaixo do horizonte. Então, era a terra do profundo. É o alicerce, né? Onde a gente pisa com os pés. Então, onde que a gente pisa? A 4ª casa, ela fala sobre a família, sobre o ambiente doméstico, né? Qual era a atmosfera desse ambiente, quais eram as relações, eram tumultuadas, eram doces ou eram tranquilas? Como é associada ao signo de Câncer e a Lua, tradicionalmente, ela é conectada à casa da mãe e à casa 10 do pai, mas com uma visão mais atual, a partir também de estudos do Howard Sasport e da Liz Green, ela é a casa da pessoa que mais cuidou e acolheu na família, né? Então, a 4ª casa, ela descreve realmente essa pessoa, provavelmente mais oculta, aquela que tem influência, pode ter sido menos visível externamente, mas possivelmente muito mais forte em um nível inconsciente. Em termos mais materiais, ela pode representar aí a casa, as propriedades, as fazendas, enfim. Vamos lembrar que é associada ao solo, debaixo do solo, então pode ser o porão, o subterrâneo, as fundações, né? E se uma pessoa tem uma forte tônica na Casa 4, ela pode estar também algo relacionado à carreira aí, né? Então, pessoas que cuidam e protegem, a gente pode pensar em muitas coisas, jardim de infância, guarda-costas, arqueólogos, militares que protegem o país, trabalho com imóveis também, e pode estar também relacionada ao patriotismo, né? Pessoas que amam seus países, e a política, inclusive, também é mostrada com pessoa forte tônica na Casa 4. Mas em termos mais internos, a Casa 4, ela nos mostra as nossas necessidades emocionais, né? As fundações da vida. É uma casa de uma profundidade emocional, é a nossa intimidade, é a base emocional vinda da família, das nossas raízes,
dos nossos ancestrais. Então, ela nos mostra os nossos costumes, as tradições onde a gente cresceu. Então, essa espécie de cordão umbilical, né, que nos conecta à nossa história pessoal, né, a esse subterrâneo, a esse inconsciente. Então, ele é também um caminho para a segurança, porque é a nossa fundação psicológica, né? Agora, planetas na casa 4, assim como nas outras casas psíquicas, né, a 4, a 8 e a 12, que se referem muito ao âmbito emocional e da alma, elas podem passar por algumas dificuldades de conscientização, né, porque são setores de experiência que estão muito conectadas com o inconsciente, né, onde o acesso pode não ser fácil, e eles podem funcionar de uma forma bastante intensa e bastante inconsciente, sem que a pessoa perceba. Então, a não ser que a pessoa faça um trabalho para desvendar esse material que está aí muitas vezes reprimido, né? Como diz o Stephen Arroyo, né, casas associadas ao passado, né, 4, 8 e 12, né, com as respostas condicionadas que agora são instintivas, né, e operam através das emoções. E pessoas com alguns planetas nessa casa, com determinados aspectos, podem ter potenciais indicadores de funcionamento primitivo, né? Por exemplo, possíveis vícios, problemas psicológicos, alguns complexos, como o mecanismo de defesa de repressão. É claro que a gente precisa ter outros indicadores de incidências de complexos no mapa, né? Por exemplo, planetas angulares com aspectos tensos, planetas focais de quadratura T, de diode, por exemplo. Mas pode ser uma tendência. O Dani Rudyard, ele descreveu a quarta casa como o centro do globo, né? O centro da gravidade, o nosso centro de gravidade. O Rudyard dizia que o centro também é o ponto de sustentação mais profundo e a fundação mais segura. Então, uma pessoa é segura não porque ela é sólida, mas porque ela é centrada, o que significa equilibrada e, acima de tudo, integrada com todas as suas partes, né? Então, claro, onde eu nasci, onde eu cresci, a família em que passei meus anos de formação, o lugar, etc., né? A minha rica árvore genealógica tem um impacto muito grande, né, na pessoa da qual me torno, né? Então, o que acontece no início da vida pode formar uma impressão muito profunda sobre a gente, né? E essas impressões ficam aí na memória, outras ficam ali guardadas no inconsciente, e a gente pode nem se lembrar delas. Mas a gente está carregando, as carrega aí ao longo da vida em forma de crenças e experiências e expectativas, né? Mas através da visão da astrologia psicológica, a gente também já nasce com uma predisposição inata que espera que certas coisas aconteçam. Então, não é só a nossa experiência da infância, mas também a nossa própria natureza interior que se predispõe a perceber as experiências de um determinado modo, né? Então, aqui, dependendo de como eu manifestei alguns sentimentos, podem ser causados por alguma mágoa, por exemplo, alguma raiva reprimida na infância, por exemplo, isso pode se desenvolver a umas lutas assim internas que a pessoa pode não estar consciente. E se essas emoções ou esses impulsos, né, não forem trabalhados em um nível mais consciente e canalizados de uma forma mais positiva, a saúde pode ter alguns problemas crônicos aí podem acontecer, né? Então é muito importante se acompanhar. Então, vamos pensar que, enquanto na primeira casa eu formo a minha própria identidade, né, a minha mitologia individual, na casa 4 é esse cordão umbilical que dá os impulsos para a gente criar esses mitos em primeiro lugar, né? É claro que a gente poderia também ver a Lua, né, que também traz essas indicações no mapa. A gente não poderia analisar o mapa, a sua necessidade emocional, como a gente reage a esses impulsos iniciais sem olhar para a Lua, né? A posição da Lua, os planetas que fazem aspectos com a Lua. E vamos lembrar também, inclusive, que a casa 4 está analogada ao signo de Câncer. Então, assim, planetas em Câncer também podem nos dar alguns indicativos. Então, talvez a gente tenha aí uma casa 4 muito poderosa, muito bem aspectada, vamos dizer assim, mas com uma lua com alguns desafios. Talvez a gente tenha aí alguma insegurança, algum material inconsciente, né?
porque ambos são indicadores de uma base emocional. E se a gente não estiver consciente, a gente pode estar repetindo padrões ou dinâmicas do passado, né? A casa 4, ela também é conhecida, junto com a 8 e com a 12, como as casas das finalizações, não? Então, diz que indica o início e o fim de todas as coisas, representando essas experiências da infância, que dão origem a uma experiência emocional, inconsciente, né? Muitas vezes da vida, e todo esse processo da velhice e da morte. Então, é uma casa onde se entrelaçam também o presente e o passado, a vida e a morte. Nossa, quanta riqueza, né? É claro que o signo, né, que está aí na cúspide da casa 4, o regente do signo da casa 4, os planetas que estão aí, eles vão nos falar muito mais dessa história, né? Quais são as nossas necessidades, os nossos impulsos mais básicos. E aí? Como você está vivendo suas crenças e experiências da casa 4? Elas estão consistentes com o que você deseja para a sua vida e para o que você quer no futuro? Então, alguns planetas ou pontos que poderiam, vamos ver aqui, que poderiam ser considerados um pouquinho mais desafiadores na casa 4, especialmente quando eles estão com aspectos desafiadores também, talvez vão requerer um pouco mais de trabalho e um pouquinho mais de atenção. Então, seriam esses: Marte, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Então, aqui, talvez a pessoa vai ter que fazer um trabalho, se não fizer nada, um trabalho na direção aí de um trabalho psíquico, é possível que a tendência dessa pessoa é ter algum material aí que se apresenta de uma forma bastante inconsciente na vida das pessoas, né, da pessoa. E eu não sei se eu falei, mas os pontos, o nó do norte e o nó do sul também, né? Então, agora vamos dar uma olhada em 2 mapas. Esse é um mapa feminino, primeiro, né? Os 2 são femininos, na verdade, mas esse é de uma mulher de 45 anos. Então, a gente já vê aí um Saturno na casa 4. Então, sim, essa pessoa, ela conta que a mãe trabalhava muito e ela sentia que a mãe ficava distante, ela não sentia a mãe tão presente, tão próxima, e ela também sentia que a irmã mais velha dela tinha sido um pouco protegida, mais protegida e tinha tido mais atenção. Depois os pais se separam e ela cresceu criando assim uma certa responsabilidade em casa, né? E era uma forma para ela de criar rotina, porque ela precisava, porque ela não sentia uma base, né, familiar. Então, de alguma forma, ela disse que não se sentiu amada, ela sentia essa falta de conexão emocional e essa estabilidade nesse amor familiar. Então, ela cresceu aqui com alguns ressentimentos com a mãe, mas também com o pai, de uma forma diferente, mas principalmente com a mãe. E é interessante que ela começou a ter consciência disso e conseguir expressar esses sentimentos depois de um divórcio assim, bastante dramático, isso mais para o final dos anos 30, mais próximo dos anos 40, mais ou menos, quando ela decidiu procurar uma ajuda pela primeira vez. Então, é interessante a gente notar que esse Saturno, né, faz parte de uma quadratura T com Sol e Urano, e um aspecto tenso com o próprio regente, né, da casa 4, que é o Sol, né? Então, o que a gente vê aí? Um Sol em oposição a Saturno. Então, assim, inconscientemente, provavelmente ela teve essa tendência a sufocar e suprimir suas próprias emoções, esses sentimentos mais profundos, e talvez foi o jeito que ela se sentiu mais protegida, né, dessa forma, e ao mesmo tempo porque ela sentia essa falta de laço que trazia essa sensação de suporte emocional, né, e porque ela não se sentia amada, sentia sentimento de ser a segunda. Então, aqui a gente vê esse mecanismo de defesa, de repressão. E aqui também a gente poderia ver, por esse aspecto, a separação de um dos pais, normalmente o pai, inclusive, foi morar fora, longe, e esse aspecto também podia indicar que a figura paterna tendeu a desaprovar todos os seus relacionamentos amorosos, e isso que aconteceu. Ela disse que ele não achava que ninguém era o bom o suficiente para ela. Mas ela também disse que ela sentia muita insatisfação com o próprio parceiro, com o próprio marido. Ele não achava que ele dava o suficiente na relação. Ela passou a exigir responsabilidades cada vez mais do parceiro. Inclusive, ela prorrogou a maternidade, ela diz, inclusive, por isso.
E aí, mas ao mesmo tempo, depois que virou uma mãe, virou super mãe, super cuidadosa, que é aquele forte senso assim, de responsabilidade, né? E dentro dessa quadratura T, a gente tem também esse Sol em quadratura com Urano, né? Que está na casa 7. Então, esse aspecto poderia predispor também a relacionamentos pessoais, talvez um pouco complexos, assim, mas porque começam abruptamente ou terminam com a mesma rapidez. E foi isso que aconteceu com o casamento dela, né? Porque ela diz que a separação foi de um dia para o outro, e isso foi um grande, grande choque para ela. E aí, depois do divórcio, quando todos esses sentimentos vieram à luz, ela ficou por um bom período, ela mesma conta, bastante amargurada, bastante pessimista. Ela disse que jogou muito a culpa nos pais, na irmã, mas que com o tempo ela conseguiu transformar isso, né? Com ajuda, né? Então, foi preciso trabalhar conscientemente, né? Vários desses impulsos e essas emoções, e também a autoestima, porque ela mesma disse que achou que se limitou muito e suprimiu durante os primeiros anos da vida, né? Então, agora, bom, eu já vou ter que parar aqui com essa análise, porque a gente não tem mais tempo, mas eu acho que é muito bonito de ver esse recurso de conscientização e como isso como ela colocou e transformou esses impulsos a seu favor, né? Isso ela disse que melhoraram muito a relação com a família, as relações mais íntimas, né? Agora, então, vamos dar uma olhada no segundo mapa. Esse é de uma mulher de 72 anos, né? Ela nascida em Cabul, no Afeganistão. Ela é filha de pais franceses. O pai é um arqueólogo, estava no Afeganistão numa missão quando ela nasceu. Então, a gente já vê aqui na casa 4 o Netuno, no Marte, né? Esse Marte na casa 4, a gente já poderia pensar aí talvez algumas mudanças regulares de casa, talvez algum ambiente um pouco mais estressante, talvez alguma ruptura. E esse Marte, inclusive, faz uma quadratura com também o regente da casa 4, também, que é a Vênus, né? Mas vamos lá, vamos Netuno na casa 4. Talvez a gente poderia pensar que tem algo assim obscuro sobre essa infância, algum segredo de família, alguém que não estava muito bem, ou uma pessoa muito sensível, né? Mas, enfim, ela mesma conta que a mãe dela era uma pessoa extremamente sensível e foi ela que, inclusive, introduziu o movimento, os conhecimentos do movimento Rosa Cruz para ela, né? E ela disse que começou uma pesquisa dela no âmbito mais filosófico e espiritual através desse conhecimento da mãe, e ela disse que herdou muitos talentos da mãe. Tem assim essa Lua em quadratura Netuno, né? Netuno faz uma quadratura com a Lua, que poderia indicar também que a mãe passou por alguns dramas emocionais. Provavelmente ela encontrou algumas dificuldades. E ela conta que a mãe era uma pessoa extremamente sensível. Assim, desculpa, ela era sensível e o que aconteceu foi o seguinte: o pai se apaixonou por outra e aí a mãe totalmente quis separar da mãe, a mãe sensível não aguentou, pegou os filhos, voltou para a França. Então ela disse que viu a mãe como uma pessoa muito frágil, uma pessoa vítima das circunstâncias, né? Inclusive a mãe tentou se suicidar algumas vezes e ela acompanhou tudo isso. Então para ela foi as questões do lar, da família, eram repletas de ansiedade, né? Então, ela era muito sensível ao ambiente, absorvia os sentimentos do que estava acontecendo, ou os sentimentos dos outros, principalmente da mãe, como uma esponja, ela mesma fala, e ela mesma, toda hora, ela fala na conversa, eu engoli muito, e ela diz que carregou isso por muitos anos na vida, né? E ela mesma diz que suprimiu seus sentimentos e emoções por muitos anos na vida, que a maioria dos seus problemas de saúde, ela acha que podem ter sido devido a razões psicossomáticas, né? E como ela presenciou situações fortes, né, durante a infância, ela guardou para si, né, isso tudo, sem contar para ninguém, sem compartilhar com ninguém, ela diz que a sua forma de lidar foi muito se desassociando da realidade, encontrando um lugar no seu próprio mundo interno, né? Então ela diz que criou um desejo de viajar, sonhava com destinos mais distantes e exóticos. E é interessante que, como ela fala toda hora, assim, quando ela fala, eu engoli muito, olha, eu engoli muito, a gente vê que tem muito material reprimido aí. Então, esses complexos, às vezes, são parte da personalidade, mas que ficam um pouco fora, assim, da mente consciente da pessoa, né? Então, ela fica ali funcionando
de uma forma bastante autônoma, quase como se fosse um funcionamento automático, né? Depois a gente vê aí a Lua em oposição com Urano, esse aspecto poderia mostrar que ela cresceu assim, em ambiente familiar. Fui lá para a Lua agora, né? Mas tudo bem. Ambiente familiar complexo, talvez vivendo entre duas casas, no caso dela aqui, foi vivendo entre dois países, né? Afeganistão e França, e que numa fase posterior ela viajou muito, como ela desejava e sonhava antes, para diversos lugares fora da Europa, até ela encontrar um lugar, um lar, onde ela se sentia realmente feliz. Isso ela encontrou no Brasil, e mesmo no Brasil ela mudou com muita frequência assim, locais de moradia, né? Esse aspecto, inclusive, poderia mostrar alguns desafios também na hora de criar relacionamentos afetivos longos. Então, ela disse que os laços afetivos dela eram cortados assim a todo momento. Ou ela cortava a relação, ou a pessoa cortava com ela, ou alguém mudava de lugar assim e terminava a relação. E ela disse que teve muita dificuldade de se conectar de uma forma mais profunda com as outras pessoas, e ela mesma disse que ela não conseguia manifestar o que ela desejava, né? Assim, da relação. Inclusive, a gente vê, voltando a esse Marte, quadratura Vênus, né? Marte, quadratura com o próprio regente da casa 4, também poderia mostrar que alguns relacionamentos íntimos, ela poderia ter tido algumas dificuldades de ter alguma satisfação emocional, talvez que ela precisasse, né? Mas demorou, assim, mas ela mesma disse que depois, em conhecimentos, assim, de autoconhecimento, terapia, arte-terapia, ela disse que depois foi um grande interesse dela e ela começou a fazer, ela transformou, inclusive, depois em profissão, que ela disse que conseguiu mudar a vida dela, mudar as relações que ela teve na vida, e aí sim ela se permitiu um tipo de renovação na sua vida. Bom, gente, que dizer, né? Eu acho que é uma casa muito vibrante, né? Então, a gente viu alguns possíveis desafios, mas também oportunidades que eles podem ser encontradas na casa 4, quando a gente tem consciência dessas partes aí um pouquinho mais complicadas, a gente pode fazer alguma coisa para transformá-las a nosso favor, em potencialidade, né? E como disse a minha querida professora Márcia, quando a gente começa a falar de psicopatologias, são somente uma questão de grau, né? Porque todos nós temos questões inconscientes a serem revistas e trabalhadas. Então, aqui é importante dizer que a gente parte de um pressuposto de que uma dinâmica psíquica tem sempre possibilidades de evolução, né? Então, e você aí, como tem lidado com os impulsos da casa 4? Olha, porque eles vibram silenciosamente, né? Então, eu convido vocês também a fazer também esse checklist para melhor conduzir a vida daqui para frente. Muito obrigada. Muito bom, Joana. Muito legal, parabéns, viu? Parabéns, Joana. Muito bom. Ficou bem interessante, achei que ficou bem explicado. E eu acho que é essa satisfação que a gente sente aqui, né? De ver essa transmissão da astrologia, né? Gente chegando, gente nova chegando e a gente falando aí a mesma língua, né? É muito interessante pegar um mapa e analisar e ver essa compreensão, né? E poder ter essa compreensão. E nós estamos também com mais algumas pessoas aqui no YouTube, e uma das pessoas, o Soldier Felipe, está perguntando assim: e as casas vazias? Então, eu proponho essa discussão para depois da apresentação da Silvia Martins, que vai ser agora, e quaisquer outros, porque quando a gente fala tema casas, é um mundo, gente, tem muita coisa para a gente pensar, discutir, falar. Então, por isso que as apresentações delas estão mais assim sucintas, para poder abrir depois para todo mundo que gosta de astrologia, que está estudando, que se interessa, poder participar. Então, muito obrigada, Joana, adorei, viu? Muito obrigada. Então, agora
com vocês a Silvia Martins, que vai falar da casa 5, quer dizer, uma sequência natural depois da casa 4. Vamos lá. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Casa do Sol, a minha professora Daniela Rossi, que me inspirou e me fez o convite para estar aqui, né, nesse momento. Agradeço a todo mundo, aos colegas que também estão aí, compartilhando seus saberes, que a gente possa hoje ter um bate-papo e trocar algumas informações aí, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, quando a Dani me fez o convite, e ela disse, pode pensar na casa que você gostaria de falar, eu falei, não preciso nem pensar, eu quero falar da casa 5. E o recorte que eu gostaria de dar nessa casa, um olhar, é sobre gravidez e fertilidade. Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho do que eu separei para a gente trocar hoje. Então, falando de casas, antes de falar da casa 5, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as casas astrológicas, né? Então, para que a gente possa entender as casas, é importante lembrar que estamos considerando 2 tipos de movimentos: da Terra, da sua translação ao redor do Sol, e também da rotação da Terra sobre o seu próprio eixo. Enquanto a translação vai dar origem aos 12 signos do zodíaco, a rotação vai falar da origem das 12 casas. E ali nessa figura a gente pode ver a eclíptica, com as 12 casas, onde cada casa vai ter 30 graus cada uma, começando com 0 de Áries. As casas surgiram a partir da necessidade de relacionar os movimentos dos planetas no céu na esfera terrestre, ou seja, nós estamos trazendo o céu para a Terra, de alguma forma. E a respeito da divisão de tempo, dividindo essa esfera celeste em 12 setores, os antigos astrólogos eram capazes de posicionar os planetas no céu, mas logo perceberam que havia uma necessidade de algo mais. E esse algo mais foi um gráfico, um quadro de referência que pudesse ligar um modelo planetário a uma determinada pessoa, nascida em determinada hora e local. E assim, a gente vai conseguir personalizar cada vez mais essa interpretação. A maneira mais óbvia foi dividir a rotação da Terra de 24 horas em setores e casas, levando em consideração os eixos, né? O ascendente, o meio do céu, o descendente e o fundo do céu. E com o tempo que o Sol leva para se movimentar desde que ele nasce até ele se pôr. As divisões de casas, a gente pode dividir entre as casas angulares, sucedentes e cadentes. As casas angulares vão falar do eu, do outro, da vida privada, da vida pública. Casa 1, 7, 4 e 10. As casas sucedentes, elas vão falar do que temos, o que conquistamos, o que criamos e o que ganhamos. Correspondem às casas 2, 8, 5 e 11. E as casas cadentes, o que eu aprendo, aspiro, produzo, desconheço e não controlo. São as casas 3, 9, 6 e 12. Cada casa, cada divisão de casa, ela tem uma dinâmica. Enquanto a casa angular, ela está ali provocando iniciativa, a sucedente vai trazer estabilidade e a cadente, adaptação. As casas também se dividem nos elementos. E aí, por falar nos elementos, os elementos são o fogo, a terra, o ar e a água. Os elementos do fogo vão compor o triângulo da vida ou são as casas de identidade, casa 1, 5 e 9. O triângulo da terra vai falar do triângulo da realização, casa 2, 6 e 10. O triângulo das relações responde ao elemento ar e a água vai falar do triângulo das transformações, casa 4, 8 e 12. Né? Então, assim, os elementos eles vão descrever as funções básicas da nossa personalidade. Dividindo e trazendo as estações do ano também, elas vão se dividir em 12 partes, né? A gente vai ter a primavera, o verão, o outono e o inverno. Então, as 4 estações, elas vão representar as qualidades da natureza. E cada estação, ela se subdivide em 3 tempos. Ela tem o início, ela tem o auge e tem o fim. E todas vão estar relacionadas aos 3 ritmos, cardinal, fixo e mutável.
Então, quando a gente fala da primavera, a gente vai estar falando do signo de Áries, Touro e Gêmeos. No verão, a gente vai falar de Câncer, Leão e Virgem. Sendo Leão o signo natural da casa 5, e tendo ali o verão como o auge do verão, quando ele está em Touro, ali é onde toda a natureza vai estar em plena floração. Os filhotes, os animais brincam, a vida vai ser um puro deleite, e a natureza vai ser extremamente generosa. Ali tudo frutifica. Filhos, projetos, criatividade. Depois a gente vai ter o outono, né, com Libra, Escorpião e Sagitário, e o inverno com Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, as estações, elas estão divididas também, correspondendo aos seus elementos, trazendo os seus ritmos e as suas estações. Cada estação vai falar do início, do auge e do fim. Os 4 elementos ali, eles foram multiplicados juntamente com os 3 ritmos. Por que eu cheguei nas 12 partes? Então, a gente vai pegar os 4 elementos, multiplicar pelos 3 ritmos, e assim a gente vai originar os 12 ciclos da natureza, onde a gente vai associar daí aos signos. Bom, a casa 5 tem 2 princípios, né? O primeiro princípio é o desejo inato de sermos reconhecidos por sermos especiais, onde cativar o outro vai ser o único valor e meio de assegurar que nos alimentem, cuidam, protejam a nossa sobrevivência. Pois é a casa 5 quem sustenta a casa 4, de onde vem a família, o clã, a proteção, a segurança, o útero, o alimento, e é onde temos o nosso centro de proteção. O segundo princípio vai ser o da geratividade, ou seja, habilidade em criar. A casa 5, ela fala de amor e prazer. Então, a casa 5 é uma casa de fogo, yang, sucedente, é uma casa natural de leão e regida pelo sol. Considerada a segunda casa de identidade. Ela tem vários temas, ela vai falar tanto da criatividade, da nossa obra-prima, da vocação como um chamado do coração, do entretenimento, entrando no lazer, hobbies, diversões, os jogos e os esportes, o comportamento sexual, o próprio amor, a festividade, a fecundidade e os filhos. Na verdade, na casa 5, a gente precisa ser criativo para se divertir. E aí eu deixo uma reflexão com vocês. O que você faz no seu tempo livre que te diverte? Bom, tem alguns signos aqui que vamos contar um pouquinho como é que eles desfrutam do prazer. Então, quem tem Sagitário na cúspide da 5, né, provavelmente vai gostar de viajar, de conhecer de outras culturas, né, de conhecer novos lugares e se aventurar por aí. Já quem tem Gêmeos na cúspide da 5, talvez prefira trocar informações, aprender algo novo, ler, estar bem informado sobre as coisas, fazer trocas, enfim, Gêmeos gosta de se comunicar o tempo todo, né? E fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas se você já tem Áries na cúspide da 5, você vai com certeza preferir fazer as coisas sozinho e não ser incomodado. E aí a gente vê que as pessoas também vão para a academia fazer a sua atividade física e logo colocam fone de ouvido, que é para não ser incomodado, né? Então, é uma característica bem ariana. Mas se você já tem peixes na cúspide da casa 5, né? Você vai gostar de fotografar, de captar imagens, né? Porque tem essa questão da sensibilidade. Já os cancerianos, né? Vão gostar de se juntar com a família, nos almoços, jantares, né? Estar em família e comer na mesma mesa vai ser um prazer, é uma diversão para o canceriano. Já os leoninos, né, vão preferir o palco, querem aparecer, querem ser o centro das atenções. Então, dependendo do signo que a gente tem na cúspide da 5ª casa, vai dizer como que você se diverte. Bom, funções da casa sucedente. A casa 5 é uma casa sucedente, ela sustenta a casa anterior. Então, as funções dela é estabilizar, concretizar, conservar, manter o que foi conquistado na casa anterior. E aí, falando de filhos, que são considerados uma forma de preservação da família, ou seja, né, se a gestação vem da casa 4 e os filhos, né, são a casa 5, então o filho é uma manutenção da família. Então, a gente vê que depois de fundamentar e construir as raízes da nossa alma na casa 4, é hora de enaltecer a vida na casa 5, onde vivemos a experiência de expressar a nossa identidade com criatividade. E o signo da casa 5 vai delinear a primeira abordagem dessas experiências de criatividade e exaltação da vida.
Bom, na casa 5, a gente pode descrever também alguns arquétipos constelados entre nós e os nossos filhos e a nossa experiência no papel de pais. Então, explorar a criatividade é o recurso que dispomos para tornar a vida mais bela e atraente. Aquilo que somos é exatamente como nos sentimos quando geramos um filho, uma obra. O filho é uma obra. E por isso que a casa 5 é a chamada de casa dos filhos, pois o filho é uma forma de autoexpressão. E como a gente está falando de filhos, e eu trouxe o recorte de fertilidade que eu queria compartilhar com vocês, que é um assunto que eu trabalho muito no consultório, por ser psicóloga, acupunturista e astróloga, eu consigo reunir todas essas ferramentas e fazer uma terapia sob medida para o meu cliente. Então, quando eu recebo as pacientes buscando acupuntura para fertilidade, para ovular, para gerar filhos, então eu fico muito feliz de poder participar desse momento com elas. E aí eu busco a astrologia como um suporte que vai me dar realmente uma direção de o que a gente pode fazer para ajudar. Então, falando em fertilidade, vamos analisar a fertilidade na casa 5. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego o mapa, né? Eu vou olhar para a casa 5 dessa pessoa, vou ver o signo que está na cúspide, os planetas, que aspectos eles fazem, vou olhar para o regente da 5, né, as dignidades ou debilidades, para onde vai esse regente, vou olhar para a casa 4, que é o início e fim da vida, né, e é a casa que fala da nossa ancestralidade, a Lua, que é um próprio símbolo de maternidade, importante. Vou olhar os aspectos que essa Lua está fazendo com alguns planetas que são maléficos, né? Como, por exemplo, Urano, Plutão, Marte, Netuno e Saturno. E vou ver a Vênus e a sua condição, em que signo ela está, em que casa e que aspecto que ela faz. Vamos considerar também a primeira gestação para as mulheres sendo na casa 4. Né? Então, o primeiro filho da mulher é a casa 4. Segundo filho, a gente vai derivar, vai ter a casa 6, o terceiro filho a casa 8 e assim sucessivamente. Continuando a análise, então eu vou seguir o raciocínio de que o que mais que eu tenho que analisar? Se essa pessoa ela vai conseguir gerar filhos, se ela tem uma fertilidade, ou ela vai precisar adotar um filho. Então, se eu for buscar indícios de uma adoção, eu vou olhar se, por exemplo, o regente da casa 5 está indo para a casa 11, e a casa 11 é o filho do outro. Se eu derivar, o outro é a 7, eu contando, vou chegar na 11, que vai ser a quinta casa. Então, a casa do filho adotivo, a casa que eu vou cuidar do filho do outro, é considerada a casa 11. Então, eu preciso saber, por exemplo, o regente da 5 está indo para lá. Mas isso, gente, só indica uma probabilidade, né? Ninguém precisa achar que isso é determinante. Não, um regente da 5 na 11 não determina que vai à adoção, é um indício. Então, a gente tem que lembrar da regra de ouro da astrologia, né? Eu preciso confirmar isso pelo menos em 3 pontos do mapa, para ter certeza de que realmente o caminho dessa mãe é a adoção, tá? Eu tenho alguns planetas também que poderiam dificultar a gravidez. Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão na 5 ou aspectando o regente da 5. Então, eu preciso olhar para esses planetas também. Depois eu vou olhar para a Ceres, né, se ela estiver na quinta casa, que é a própria deusa da fertilidade ali, né, que ela vai me auxiliar nesse momento também. Existem 3 asteroides que eu considero, pela minha experiência, gente, de atender essas gestantes no consultório, que eu considero também inibidores da fertilidade. A Palas, por ser a deusa da justiça, que vai se identificar mais com o masculino. Já a Vesta, que na quinta, é um pouco dúbio, porque a casa 5 também é uma casa de identidade. E por ser a Vesta um arquétipo de mulher que se dedica mais por uma causa, por uma missão, e não se prioriza muito, não significa que ela não possa se identificar com a missão de cuidar e criar filhos. E Quiron já tanto pode representar uma perda de um filho como uma dor de um filho também. Então, eu considero os asteroides na hora que eu estou fazendo a análise. Existem algumas regras de fertilidade, de acordo com a astrologia tradicional, que vai falar de alguns signos que são férteis, moderadamente fértil, pouco fértil ou estéril. Então, a gente sempre considera em primeiro plano que os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, são férteis. Mas touro é terra, mas daqui o touro, ele se exalta, a lua se exalta em touro. E por ter Vênus como seu regente, ele acaba sendo um signo fértil também.
Bom, aí a gente tem moderadamente fértil, livre Sagitário, bem pouco fértil, Áries, Capricórnio e Aquário, e estéril, Gêmeos, Leão e Virgem. Leão, gente, a gente deixa entre aspas. Por quê? Porque alguns autores são ambivalentes em relação, existe uma contrariedade em relação a isso. Porque alguns autores colocam que os signos de fogo já são estéreis, mas Leão estando na própria casa, a gente pode considerar fértil. Então, em termos de Leão, a gente faz um parênteses, assim como a gente faz para Touro também. Bom, aí a gente tem alguns planetas que a gente vai considerar fértil. A Lua é um planeta fértil, mas ainda que fria e úmida, é um significador natural de gestação e maternidade. Então, a gente considera a Lua fértil. A Vênus também é fértil e Júpiter também, por serem quentes e úmidos. E o Sol e Marte a gente considera estéril por ser planetas quentes e secos, e Saturno também é estéril por ser frio e seco. Então, essas regras de fertilidade que eu busquei na astrologia tradicional são regras bem antigas. Então, naquela época, a gente não tinha toda a tecnologia de inseminação, de tratamentos que hoje a gente tem. Então, para a época, era assim que eles examinavam e identificavam e colocavam em prática. Hoje a gente já tem, mesmo a gente mantendo todo esse conhecimento e usando isso, a gente precisa ainda considerar toda a tecnologia e isso tem que se confirmar em cada mapa, né? Então, como eu já tive várias experiências no consultório com as pacientes, então eu tenho vários mapas que eu poderia trazer aqui para mostrar para vocês. Mas existe essa regra que a gente pode seguir e que realmente a gente consegue ter um bom resultado com ela, tá? Bom, aí eu separei 2 mapas, tá? O da Frida Kahlo, por ser uma pessoa conhecida, que a gente pode compartilhar aqui junto com vocês e eu vou analisando com vocês, mas eu trouxe também de uma outra paciente, que depois eu vou colocar. Então, assim, trazendo o mapa da Frida, tá? Então, vamos lembrar das regras e por onde a gente podia começar. Então, assim, a Frida tem, a gente vai olhar aqui a casa 5 dela, ela tem Sagitário na cúspide da 5, e a gente já viu que Sagitário é pouco fértil, né, moderadamente fértil. Ele está indo para a casa 11 dela, né, em Câncer. Então, a gente já vê que na casa 11 ela tem um estéreo de Câncer ali, vários planetas. Como esse Júpiter, que é o regente da 5, está fazendo uma conjunção com Sol e Netuno, então já traz uma indicação de dificuldade de reter essa gestação, porque o Netuno ele dissolve, né? Então, lembra que eu falei da regra de adoção? Que se o regente da 5 está indo para 11, indicaria uma possibilidade dela criar filho do outro, dela adotar, né? Mas, no caso, não aconteceu. Na verdade, isso teria que se confirmar em outros pontos, né? E aí, como ela está fazendo essa conjunção ali junto com o Netuno, e o Netuno vai tender a dissolver essa gestação. Então, com todo esse estélio em Câncer ali, isso indica também, e o Júpiter ali, que expande, que ela poderia ter várias gestações, né? Mas, no entanto, o Netuno vai dissolver essas gestações. Na casa 5, se a gente retorna para a casa 5, a gente vê que ela tem os planetas maléficos ali, Urano e Marte. Então, eles estão em signos que não são férteis e estão retrógrados, que fala de certas revisões que ela tem que fazer nessa área relacionada a filhos, e estão fazendo uma oposição com o Sol e Netuno. Então, essa conjunção caótica de Urano com Marte ali, fazendo essa oposição, é que realmente mostra o quanto que coisas inesperadas podem acontecer em relação aos filhos, né? E se a gente for lembrar o que significa os planetas, né? O Urano vai trazer coisas inesperadas e o Marte ali trazendo risco de aborto, fortes, hemorragias, ambos fazendo essa oposição com o Sol. Então, a gente já vai podendo observar algumas coisas que vão se confirmando, né? Aí ela tem na casa 12 Câncer, né? E aí também essa casa 12, ele vai mostrar questões crônicas com hospitalização, limitação, falta de controle, falta de livre-arbítrio, com assuntos relacionados à maternidade, a questões kármicas. Então, é um desafio para ela, né? Depois a gente vai olhar para a Lua. A Lua é um indicador de fertilidade em Touro, né? Ainda.
Só que essa lua está fazendo uma quadratura com o ascendente. Então, de novo, né, a gente vai falar, a lua está exaltada em touro, que é fértil, mas ela faz uma quadratura com o ascendente, trazendo, então, todo um desafio para o corpo e para essa gestação. Então, tem vários indícios, né? A lua em touro no meio do céu, fazendo a quadratura com o ascendente. Aí a gente vai olhar Vênus e Plutão ali, né? A Vênus é fértil, mas ela está em Gêmeos, né? Que é estéril. E fazendo uma conjunção com Plutão, né? Que também traz a dificuldade. E se a gente olhar a casa 4 dela, que está em Escorpião, a gente já pode observar que ela vai ter uma predisposição a um risco de vida, né? E o ascendente também é importante olhar. O ascendente tem Leão, que é um signo a princípio estéril. Então, todos esses indícios só vão confirmando a dificuldade dela em gerar filhos, né? Mas, resumindo, gente, ela não tinha dificuldade de engravidar. Tanto é que ela engravidou aos 23, aos 25 e aos 27. Só que, por conta daquele acidente do bonde que ela teve aos 18 anos, onde ela teve o útero perfurado, ela ficou com o útero muito frágil. Então, ela engravidou várias vezes. Ela podia engravidar, mas ela não sustentava essa gravidez. E aí é onde a gente vê, né, a fragilidade do órgão do útero, né, fez com que ela abortasse, ela não conseguisse sustentar. Então, dá para dizer que ela é infértil? Não, ela poderia realmente ter várias gestações, mas a fragilidade do útero realmente não segurou, então ela não consegue sustentar a gestação até o final. E aí a gente pode ver que, por essa regra, olhando para os planetas, por esse mistério em Aquário, a gente vê a dificuldade dela de conceber, porque está relacionado com segurar o filho, né? Mas mesmo ela não tendo gerado filhos, né? Ela acabou nos presenteando com a obra-prima dela, que são os quadros, né? Então, assim, ela não gerou filhos, mas ela deixou uma obra-prima aí maravilhosa para a gente poder desfrutar e olhar para essa obra toda que ela nos presenteou. Tá? Então, esse era o que eu queria trazer, né, do mapa da Frida, olhando a fertilidade e a casa 5 de filhos. Depois, alguma dúvida a gente pode tirar, tá bom? Vou passar para o próximo mapa, que é o mapa da Maria, que é da minha paciente, né? No caso, a Maria procurou acupuntura para engravidar. Normalmente, as mulheres que eu recebo para engravidar, ela fazia acupuntura, elas, a 2, 3 meses, elas engravidam, mas a Maria me deu um pouquinho de trabalho. E aí, depois que passamos lá 2, 3, 4, 5 meses e ela não engravidava, eu falei assim, nossa, eu vou ter que olhar o mapa dela. E aí eu comecei a olhar o mapa e aí o que eu percebi, né? O que está acontecendo que ela não engravidou? Não estava engravidando como poderia, né? Então a gente vai olhar aqui, ó. Então a gente vai olhar para a casa 5 dela e aí vai ver que na casa 5 ela tem peixes, que é um signo fértil. E ela tem um estéril em peixes, então ela assim, né? Tem toda a fertilidade. Na casa 4 ali, ela tem a Ceres, que é a deusa da fertilidade, né? Caindo já na cúspide da 4 para 5. Ou seja, que indica a fertilidade dela também presente ali, né? Aí a gente vai olhar para outros indicadores, por exemplo, né? Ela tem o regente da 5 está indo, que é o Júpiter, né? Está indo para casa, está no meio do céu, né? Em Leão. Então, o Júpiter é fértil, mas o Leão a gente considera estérico, é um signo de fogo. Então, já deixa uma certa dificuldade. Aí, o segundo corregente, a gente vai olhar ele, está na casa 2, né? Em Sagitário. Então, esse Netuno na 2, que é moderado, né, e é o corregente ali, ele vai falar que para ela, filhos, né, envolve gastos, envolve sacrifício, envolve abrir mão da liberdade. Então, eu já comecei a perceber que essa dificuldade em conceber estava relacionada mais com questões psicológicas do que propriamente fertilidade, ovulação. E aí eu fui buscando outros indicadores do mapa que pudessem me indicar o que estava impedindo ela de engravidar. E aí a gente vai olhar para outros indicadores, como a Lua, que está ali em Capricórnio, semifértil, na casa 3. Então, como está o pensamento dela, né? Está voltado mais para o trabalho, para o prazer
e a necessidade é mais relacionada ao trabalho, à mente, né? E aí eu fui olhando, assim, o que estava aparecendo por trás disso, né? Então, quando a gente olha para casa, para essa lua dela, e essa lua está ali fazendo uma conjunção com a Vênus, e a Vênus em Capricórnio traz pouca fertilidade também, e eu já vejo, tem essa questão ali de estar o pensamento mais voltado para o trabalho. Aí eu vou olhar, está fazendo uma quadratura com Plutão, e da onde que vem essa quadratura ali, né? Então, a Lua, símbolo da fertilidade, lembrando que Capricórnio é pouco fértil, né? E aí, voltado mais para o trabalho, fazendo essa quadratura com Plutão, os medos são inconscientes. Então, ela tinha muitas coisas inconscientes na mente que ela não percebia. Medo de morrer no parto, medo de criar um filho sozinha, de perder o parceiro. Que medos eram esses? E aí eu fui investigando com ela, que medo de morrer era esse? Só que eu lembrei que eu tratei ela de uma fissura anal que deu muito trabalho antes da gestação dela. E ela levou um ano, né, com esse problema dessa fissura anal que precisou ser operado. E foi esse problema que gerou toda essa preocupação de medo de morrer no parto, porque o médico disse, olha, quando você engravidar, você vai ter que cuidar para não ter um parto normal, porque pode haver rompimento. Então, ela passou uma gestação toda ansiosa, com medo de que, em algum momento, ela pudesse ter outras complicações devido à cirurgia, que foi antes da gestação dela. E aí eu fui trabalhando tudo isso com ela. Mas mesmo eu fazendo acupuntura e olhando o mapa e trazendo todos esses itens, ainda assim ela não engravidava. Aí a gente pode ver também que o Sol dela está fazendo uma posição com Saturno. E Saturno fala dos nossos medos. Então, que medo era esse que ela tinha, né? Essa oposição de Saturno com o Sol mostra também que ela não reconhece a responsabilidade do pai, porque, na verdade, ela foi criada só pela mãe, o pai foi ausente, negligente, e ela não teve convivência com ele. E a mãe, com aquela lua em Capricórnio, só pensava em trabalhar para criar a filha. Então, ela criou a filha sozinha, né? A duras penas. E a filha não queria repetir toda a história da mãe também, se viesse engravidar. Então, eram vários fatores emocionais e muitas questões da infância, de abandono, de negligência de pai, de ausência de pai, que estavam sabotando e boicotando essa gestação. Bom, aí o que eu pensei? Diante disso, não vai ser acupuntura, não é um problema, não era indicação, mesmo que tenha aquele Marte ali na casa 4, que talvez para engravidá-la teria que fazer algo invasivo, ainda assim eu estava apostando em algo mais. E como consteladora, eu propus, vamos fazer uma constelação, quero ver para onde olha a sua alma. E aí eu fiz a constelação e vi que ela estava olhando para o trabalho. E a partir daí, né, ela tomou consciência das questões da infância, que ela ainda não tinha elaborado, com a questão do pai, com a ausência do pai, com a questão de estar preocupada em perder a liberdade, medo de criar um filho sem pai, medo da mãe que ficou ausente porque era a workaholic que precisava manter e criar a filha. E aí, com a constelação, ela conseguiu ver a postura dela nesse momento, e aí ela virou o jogo. Essa foi a chave, na verdade, sabe? Porque com a constelação, ela pôde perceber o movimento que a alma dela estava fazendo, e aí sim, né, conseguir abrir mão dessa preocupação exagerada com o trabalho, com criar filhos, e ela aí conseguiu, em menos de um mês, ela estava grávida. Então, foi um combinado de técnicas que eu usei com ela, e foi a paciente que mais me deu trabalho, porque levou mais tempo para engravidar, mas justamente porque haviam fatores emocionais e psicológicos em jogo ali que precisavam ser trabalhados com ela. E aí, a acupuntura não era assim tão necessário, sabe? Porque, na verdade, as questões emocionais implicadas no mapa e na história dela estavam mais presentes. E foi constelar e ela engravidou. E aí nasceu a Nina Maria. E eu fiquei muito feliz de ter participado da história dela e de ter ajudado, né, nesse processo, que ela pudesse realizar o sonho de ser mãe. E hoje ela é muito feliz com a filha que tem 2 anos já. E era isso. Então, assim, eu espero que tenha contribuído, espero que eu tenha ajudado vocês e que a minha história, a minha experiência no consultório
combinando as técnicas, assim, eu sou agradecida eternamente à astrologia, porque ela consegue realmente me mostrar as regras, assim, e trazer mais clareza e trazer mais consciência, tanto na minha vida como na vida dos meus pacientes, e foi essa consciência que ela trouxe para a Casa 5 que conseguiu presentear ela com uma filha linda que ela está podendo desfrutar hoje, muito feliz. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e agora eu compartilho as minhas obras-primas, né? Enzo e Gabriela, meus filhos lindos que estão aí para, né, uma Leonina e um Cristiano, né, para compartilhar com vocês as minhas obras, meus filhos. Gratidão. Gratidão, Márcia, gratidão, Dani, gratidão aos meus pacientes que me oportunizaram estar aqui, contribuindo com vocês e compartilhando esses saberes lindamente. Obrigada, gente. Silvia, você descompartilha a tela agora, por favor? Ok. Muito bom, gente. Acho que foram ótimas as palestras, não? Eu gostei demais, sensacionais. Eu acho que a gente pode conversar sobre algum tópico aí que vocês queiram. Aqui eu acho que é importante eu colocar uma vivência minha, que por atendimento de cliente, pelo treinamento que eu fiz da certificação do ISAR, do papel nosso como astrólogo, né? Por exemplo, essa astrologia mais antiga, que fala dos signos estéreis e dos signos férteis, né? Ela é muito útil, eu acho, para a gente entender o que está acontecendo no mapa, para poder ajudar o cliente, para poder fazer esse trabalho, como a Silvia descreveu. Mas é muito importante também que nós possamos ter a consciência de jamais chegar para um cliente e falar: você tem um signo estéril e você não vai ter chance de engravidar. Isso me aconteceu com uma cliente que ela tem filhos, tem 2 filhos hoje em dia, ela tem Virgem na cúspide da casa 5, e num primeiro astrólogo que ela foi, lá aos 20 anos, falou: olha, você nunca vai engravidar, porque ela não tinha planetas na casa 5 e tinha o signo de Virgem na casa 5. Então, já emendando com a pergunta do pessoal que está lá no YouTube, e as casas vazias, como é que ficam, né? Quer dizer, esse astrólogo deu a interpretação por uma casa vazia e só com a leitura da cúspide do signo que estava na casa. Não olhou o regente, não olhou em que condições que estava o regente, não olhou a lua, não olhou todos os fatores do mapa como um todo, como a Silvia bem apontou. Então, quando nós temos casas vazias, nós temos que olhar para o regente e não só para o todo do mapa, também a casa 4, como que está toda a disposição afetiva, porque nós sabemos que tem muitos núcleos inconscientes atuando sempre, né? Então, por mais que a pessoa tenha um câncer na cúspide da casa 5, se ela tiver o regente, que é a Lua, quadratura com Plutão, uma oposição com Saturno, poderá haver ali dificuldades, mas não que isso seja falado para o cliente, porque um dos primeiros princípios que nós temos é não fazer mal ao cliente. É isso que eu falo dos treinamentos. Lá a Dani participou de treinamento, ela sabe. Não fazer mal a um cliente, porque quando você dá uma informação dessa, você está com um oráculo na tua mão, para o cliente é assim, né? Você sabe coisas que ele não sabe. E você fala: não, olha, você não vai engravidar, você vai ter muita dificuldade para engravidar. O efeito psicológico
que isso pode gerar na pessoa é muito mais desastroso do que se ela não tivesse feito um mapa e soubesse de uma casa 5 lá com virgem na casa 5. Entende? É muito mais desastroso. Aí o bloqueio acontece mesmo. Então, como usar essa ferramenta que nós temos, né? A gente pode partir para uma posição de ter poder, de adivinhação de tudo que vai acontecer na vida da pessoa, ou a gente pode ter uma postura de acolhimento e de compreender a dinâmica psíquica, mas nem por isso você despejar esse conhecimento que você tem. Eu falo sempre isso para os alunos, que ainda dos nossos que a gente aprofunda tanto nessas dinâmicas psíquicas, nos complexos e tal, mas nem por isso você vai despejar isso no cliente jamais, né? É uma compreensão para você poder acompanhar o processo, como a Silvia falou e tal. Então, eu espero também já ter meio que respondido essa questão das casas vazias, mas eu acho que nós estamos abertos aí para discutir as duas palestras, quem quiser falar alguma coisa, mesmo quem está no YouTube, a gente está acompanhando aqui, né, Patrícia? Podemos trazer para cá alguma colocação de quem está no YouTube? Eu né? posso até fazer aqui a pergunta das pessoas, mas assim, posso só complementar uma coisa que a Márcia falou? E a pessoa perguntou aqui, né? E as casas vazias. Mas assim, na verdade, não existe casa vazia, né? Visualmente, a gente tem uma casa vazia, às vezes, por não ter um planeta. Mas nada é vazio, não é? Tudo é cheio de informação. Então, uma casa vazia, ela não está vazia. Ela tem um signo, ela tem como o que está por trás, então as regências, aí os aspectos desses regentes, e temos o triângulo da vida, que é o Sol, Lua, Ascendente, enfim. Não tem nada vazio, na verdade. Então, é uma ideia que a gente tem por olhar ali uma área, né, do mapa e não ter um planeta lá dentro. Mas lembra, tá? Nada está vazio ali no mapa, tá bom? Tudo tem informação. Olha, deixa eu ler aqui a pergunta. Olha, tem regências que se relacionam, do Felipe. Tem regências que... Nossa, gente, preciso de óculos. Eu consigo... Que relacionam-se com mais de uma casa. Isso fica ambíguo para analisar uma casa vazia? Então, casas, por exemplo, né, peixes, que tem os 2 regentes. E aí, Alguém gente? quer falar sobre isso? Eu não entendi a pergunta, tá? Mas, de toda maneira, um signo que Por tenha exemplo, 2 regentes, é isso? Eu Tem sempre vou regências. atrás dos 2 regentes, né? Ou seja, se eu tenho peixes na cúspide de uma casa, não tem nenhum planeta ali dentro, eu vou Isso. sempre buscar informação complementar a esse lugar, buscando Júpiter e Netuno. Júpiter é o primeiro Isso. regente, Netuno é o regente transpessoal, corregente, o regente moderno. Enfim, eu sempre olho primeiro Júpiter e depois Netuno, porque eu sei que na astrologia moderna o pessoal jogou fora Júpiter e ficou só com Netuno, o que eu discordo. Afinal, 6.000 anos de astrologia funcionando só com Júpiter, né? Daí agora, recentemente, chegou Netuno, joga fora tudo que sempre funcionou e põe Sol no moderno. Eu acho muito estranho pensar assim. Eu olho os 2. Para mim, Júpiter é o regente social, Netuno transpessoal de peixes, né? E aí eles vão complementar aquela informação sobre o ambiente que estava sem nenhum habitante. Mas sempre tu vai buscar onde estão os regentes para complementar aquela informação. Acho que é isso a pergunta, Pá? Ele pergunta isso. Isso fica ambíguo para analisar uma casa vazia, no caso, ele fez essa pergunta naquela lá, agora ele perguntou outra, né? Peixes e Sagitário. Tem o mesmo regente. Então, acho que ele está dando de exemplo da pergunta anterior, que ele perguntou se ficaria ambíguo a explicação, né, a interpretação, por terem o mesmo regente, por serem dois signos com o mesmo regente. Sim. Acho que é isso, Felipe. Se não for, você anota aqui. Que as coisas se complementam, né? Então, no caso do mapa da Silvia, tinha o regente Júpiter no meio do céu e tinha o Netuno lá em Sagitário, não é isso? Na casa 2 ou 3, não sei. Sim, tinha, exatamente. Júpiter estava no meio do céu e o Netuno estava na 2. Então, exatamente, a casa 5 da Maria tem peixes, o primeiro regente Júpiter está no meio do céu e o segundo corregente Netuno está na 2.
Aham, mas tinha algum aspecto do Netuno, não é? O Netuno, ele faz uma quadratura com Saturno, Ah, que é o mesmo inconsciente, né, de perder a liberdade, aham, da aham, negligência do pai, do abandono do pai, enfim, outras coisas aí que foram, né, uhum. se somando daí na questão dela. Uhum. Mas só complementando, na verdade, eles não são ambíguos, né? Eles se complementam, como a Márcia mesmo falou. Você vai olhar um e olhar o outro e vai buscar uma congruência. E que isso tem a ver com aquilo, né? Você vai sempre né, trazer a congruência desses dois planetas para o assunto que você quer focar. Exato, eu acho que a pergunta dele, na verdade, foram duas, né? Numa casa que tem um signo e tem os dois regentes. E, ao mesmo tempo, vamos supor, o Mercúrio, ele rege dois setores, o que está Virgem e o que está Gêmeos. Então, a mesma Isso. coisa ao contrário. Exatamente. Então, quando você, por exemplo, você tem um Mercúrio na casa 12, você vai ver o setor que regeu do signo de Virgem e do signo de Gêmeos, ambos vão achar uma complementariedade das suas atuações, aqueles setores, na casa 12, né? Com coisas mais inconscientes, mais difíceis de serem acessadas, mais soterradas, ou que a pessoa possa boicotar ela mesma. Então, os dois setores vão convergir para onde aquele regente está. E quando você tem um signo que tem dois regentes, você vai pegar informação nos dois setores para falar daquela casa. Não sei se ficou claro, tá? Tanto uma coisa quanto outra. Assim como a Silvia mostrou, o regente Júpiter e o Netuno eram informações para falar da casa de peixes, né? Eu acho que é isso. Mas é claro, é interessante a gente ver aqui, porque a gente está vendo os ensinos, né, das escolas também, né? Então, por exemplo, eu acho que eu já vejo o primeiro regente de Sagitário como Júpiter, em primeiro lugar, né? Do Peixes, Netuno, Peixes. melhor dizendo, do Peixes, Netuno primeiro, e depois o Júpiter, mas eu vejo também o Júpiter complementando, evidentemente. Então, respondendo também para ele, né, eu veria primeiro, no caso do Peixes, o Netuno, e depois o Júpiter, mas aí são as diferenças. Acho que dá para ver bem nas palestras as formações, né, das pessoas, é muito, muito legal, porque a gente aprende também, né, com os colegas. E... Em relação ao mapa que eu trouxe, eu olhei o regente, que eu considero no primeiro momento o Netuno também. Eu enxergo Peixes, eu enxergo Netuno. Então, eu já olhei para onde ele vai. Mas eu também considero o Júpiter ali. Então, eu ia olhar para os dois e considerar os dois, a importância que os dois têm, porque os dois estão trazendo questões e olhares ali para serem analisados, né? A Alessandra quer fazer uma pergunta para a Silvia. Pode abrir. Silvia, parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Eu queria saber sobre casa interceptada, no caso de casa 5 e 11. Seria uma possibilidade da pessoa, de repente, nem engravidar e nem querer adotar, considerando o que você falou sobre a adoção na casa 11? Sim, não, a casa interceptada é um fator isolado. Não significa que ela não vai ter filhos e nem que ela não vai adotar. Existe uma o signo interceptado, né, gente? O signo. É um signo, O signo interceptado vai trazer um pouco mais de dificuldade. É como se fosse, assim, uma porta sem trinco. Não significa que a gente não possa abrir, né? Mas não vai ser... Não é um impedimento, não. Eu tenho que olhar o mapa como um todo, assim como eu fiz nos dois exemplos que eu trouxe, né? Vários fatores ali. Então, digamos que um signo interceptado é uma dificuldade, mas eu tenho vários pacientes que têm signo interceptado na casa 5 e tem filhos. Então, não significa um impeditivo, né, de filhos. Olha, por exemplo, gente, eu estou lembrando de um mapa que eu fiz faz pouco tempo, que ela tinha a Lua interceptada na casa 6, né?
eu já era a terceira astróloga que ela fazia mapa, e ela contou que o primeiro que ela foi fazer mapa, que ele falou assim, você tem algum problema com a tua mãe? E ela falou, não. E aí, quando ela já veio fazer o mapa comigo, já estava diferente. Não, bem, quer dizer, pois é, minha mãe não sei o quê, e daí ela já estava com a coisa bem mais conscientizada. Mas a primeira reação da pessoa é assim mesmo, eu acho, com casa 12, com signos interceptados quando tem planetas dentro, a pessoa não reconhece em si mesma. Não. E aí, como que a gente vê esse reflexo? Em vários problemas que ela teve na gestação dela e no nascimento do filho. Quer dizer, a Lua, da mesma forma, né? E aí que ela teve todos esses problemas, começa ali a haver um trabalho, né? Mas sempre, Alessandra, a gente tem que olhar os regentes para ver as saídas dos signos interceptados. Então, a gente vê tanto o regente da casa, aonde tem contido ali um signo interceptado, para ver a saída, e também o dispositor do signo que está interceptado. Então, vamos supor, no caso da Lua, se estivesse em Áries, você teria que recorrer ao Marte para ver como que você vai encontrar saídas para essa interceptação, né? Um outro caso também que eu já contei para o pessoal em aula, de uma aluna que tinha Sol interceptado, de uma pessoa do mapa, de uma cliente, Sol interceptado em Aquário, e na casa 10. E era uma situação de que ela morava... O pai dela, a mãe, foi um caso do pai, entende? Então, um caso não reconhecido pelo pai. E ela morava numa cidade pequena, onde ela via o pai era uma pessoa conhecida na cidade, mas ela não podia ter acesso, porque ele não queria, porque era o caso dele, foi um caso dele. Então, ela via o pai... Olha que exemplo de Sol interceptado, gente. Depois dessa, eu falei, olha, a astrologia, assim, ela via o pai e não podia chegar perto do pai. Ali, quando foi aos 30 anos, ela resolveu ter coragem de falar, e logo depois ele morreu. Quer dizer, a gente vê planeta em signos interceptados, né? Essa reação dela que tinha a Lua, não tenho problema com a minha mãe, mas foi ter problema na gravidez dela, né? E esse Sol, por exemplo, né? Mas a gente recorre aos regentes e dispositores para... Né? Olha, tem mais uma pergunta aqui no YouTube, no chat, que é da Mixagem Extrema. Ela pergunta assim, Nó do Norte na 5, pode resumir? Eu posso porque eu tenho, mas se alguém quiser falar... eu acho assim, que a gente bobeou, virou, mexeu, você está envolvido com a Casa 11, que é a casa dos grupos, né? Então, eu comecei na astrologia, eu fui direto para Casa 11, Izar, depois OPA, daí grupo de WhatsApp. Então, eu falo isso para mim todo dia, que eu tenho que ir para Casa 5, e eu estou aqui escrevendo meu livro, ó, começa, para, muitas vezes por causa da Casa 11. Por exemplo, essa coisa aqui da OPA é Casa 11. Então, a gente reluta para ir para Casa 5. É uma questão de conscientização, né? Eu acho que quando nasceu meu filho foi uma das maiores felicidades da minha vida, porque eu entrei em contato com esse nó do norte, né? Na Casa 5, assim, e procuro também sempre estar conscientizando isso, que tem que ter prazer, que tem que ter lazer, porque tem um Saturno forte, né, em Capricórnio, então se bobear, passa o fim de semana trabalhando. Não, você tem que ir para Casa 5, você tem que ir para o que te dá prazer, para o que te dá autoestima,
para o que traz um contato com o eu, né, mais forte, com o que você pode criar, o que você pode fazer como uma coisa singular tua, não misturada com o grupo. Mas a gente cai muito fácil no Sul, muito fácil. Não sei, gente, acho que tá bom, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma pergunta, Patrícia? Acho que Não, não. pergunta, né? Aqui no YouTube, não, acho que foram todas. Eu achei Deixa eu ver. as palestras excelentes, aprendi com vocês aí muita Também. coisa, Joana, Silvia. Então, de parabéns. Entra o aprendizado, né, dos cursos e entra a própria criatividade pessoal também, a Casa 5, né? Entrou, eu senti bem, né, de vocês. Isso. Fantástico, parabéns. Muito obrigada. Treinamento, Viu, né, pelas de contribuições. apresentação, né? Que eu acho que é tão importante, né? Esse treinamento de o estudante, vocês estão estudando, a gente quer que vocês né, sejam profissionais que também possam estar colaborando também, contribuindo com o conhecimento, e para isso a gente precisa de treino mesmo, né, gente? É difícil sair do curso, começar a se profissionalizar e aí começar essa coisa. Então, a ideia também do nosso trabalho é isso, né? É o espaço para vocês, né? E essa ideia é a ideia que a gente quer divulgar entre os alunos das escolas, né? De astrologia, para poder trazer mais gente em cada webinar da gente, né? Sim, quero super parabenizar essa ideia de vocês duas, porque a gente percebe mesmo, né? Até porque, ó, por exemplo, eu fui convidada, estava difícil alguém querer aceitar esse encargo, porque fica todo mundo tremendo. Você sabe que a pessoa estudou, sabe que está preparada, ela atua, e na hora de vir aqui para a tela, né? Aí dá um chimilique, ninguém quer aparecer. Então, é super bem-vindo essa proposta de vocês duas, porque vai facilitar muito que as pessoas, né, fiquem mais à vontade e se tornem, né, se profissionalizem ainda mais. Então, parabéns, viu, Márcia e Patrícia. Obrigada, E, Dani, Dani. adorei ver as sementes aí do Eu também. aprendizado que você plantou aí com a Sílvia. Foi muito legal, achei muito rico, tem muito valor também. E obrigada também da tua participação, viu, Dani? Como eu falei no começo, é da Casa do Sol, né? A escola dela. E, gente, então, nós vamos ter outro encontro dia 4 de fevereiro, tá? Dezembro tem Copa, tem Natal, tem essa confusão, finalização, tudo, excluímos dezembro. Em janeiro vai ter o Sinastro, também por isso que nós não estamos fazendo em janeiro, mas já no primeiro sábado de fevereiro, tá? A ideia é essa, de vocês aprenderem, e também essa troca, e agora a gente vai passar para a divulgação da OPA também. Então, vocês podem reparar que, vocês entrarem lá nas páginas da OPA, vai ter o vídeo com legendas, tá? Também vai estar no meu canal, no canal da Patrícia, então dá para ver de novo também, tá? Eu acho que é sempre essa divulgação. E eu acho que a astrologia está indo muito por esse caminho, porque teve o Braços Abertos do Sinardi, que foi a maior, o Jung da cambalhota no túmulo, foi a maior sincronicidade do mundo. Quando, no ano passado, quando a Suzana me mandou o convite, eu falei, opa, espera aí, Suzana, ó, já está acontecendo isso, eu tenho uma ideia assim, na OPA está tendo o astrólogo promissor, então vocês não vão achar depois que a gente está imitando ou está furando. Não, fica tranquila, não, tudo bem, mas você falou lá com a diretoria que a gente está... Só que eu não consegui o ano passado, né? Então por isso que saiu esse ano. Aí surgiu a Patrícia, que é minha musa da internet, e ela sabe tudo, manja tudo, então é super trabalhadora, super devotada com os alunos, super atenta, uma super parceira também. Então, agora nós vamos, tá, gente? O ano que vem contamos com vocês estarem presentes, tá? A partir de fevereiro. Então, vamos encerrando por aqui. Um beijo para todo mundo.
Obrigada. Beijo, gente. Muito Obrigada. obrigada, gente. Para o Prazer. pessoal obrigada. do YouTube também, que está lá. Obrigada, né? obrigada. Isso, o pessoal do YouTube. Obrigada, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchauzinho.